Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo. Mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você se inscreva no meu novo canal, o Historicamente Falando. Eu deixarei o link do mesmo no primeiro comentário fixado logo aí abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Virgulino Ferreira, o Lampião, durante mais de 20 anos, manteve o cangaço lampiônico ativo e de maneira feroz. Sob seu comando passaram diversos cangaceiros, mas entendemos que quando o Lampião foi obrigado a atravessar o São Francisco em direção a terras baianas, ele perdeu diversos homens. Claro que com a sua inteligência e estratégia, Lampião conseguiu se erguer e reagrupar o seu bando. Sob seu comando começaram a surgir novos grandes cangaceiros. Mas você já parou para pensar se aqueles cangaceiros que tombaram na primeira fase do cangaço lampiônico tivessem conseguido atravessar o São Francisco com o Lampião? Como seria o cangaço? Com certeza seria muito mais violento e perigoso. Nesse vídeo faremos uma análise dos cangaceiros que tombaram na primeira fase do cangaço lampiônico. E se estivessem com o Lampião, com certeza iriam dar muito trabalho para todo mundo. Nessa perspectiva, iremos incluir até cangaceiros que se desentenderam com o Lampião e o mesmo mandou executar. Então, vamos aos nomes. O primeiro nome dessa lista se chama José de Souza Ferraz, ou simplesmente José Dedé. Ele era irmão do cangaceiro João Dedé, o criança. Baliza era um cangaceiro experiente, dotado de grande pontaria, daí o seu vulgo, Baliza. José Dedé, ou Baliza, era um dos cangaceiros mais antigos de Senhor Pereira, e com a saída do mesmo, ele esperava assumir o bando. Se revoltou quando soube que o comando ficaria com o jovem Virgulino Ferreira, o Lampião. Daí, vocês já sabem o que aconteceu. Quando o bando invadiu Belmonte para matar o coronel Gonzaga, Baliza foi morto às traições por seus companheiros. Lampião teria sido o mandante, teria mandado Antônio Rosa acabar com o companheiro de armas. Você já imaginou se Lampião não tivesse tido problemas com Baliza e ambos tivessem atravessado São Francisco em direção a terras baianas, o quão importante José Dedé ou Baliza seria para o bando? Teria um sniper à disposição. Era um grande atirador. Agora falaremos de outro cangaceiro que seria muito importante para Lampião e seu bando, Cícero Costa de Lacerda, ou simplesmente Cícero Costa. Além de ser um cangaceiro muito valente e feroz, Cícero Costa tinha um grande dom. Ele era conhecido como médico do bando. Por diversas vezes tratou de Lampião e os demais cangaceiros, usando seus conhecimentos de farmácia natural. Ervas, especiarias, o que ele achasse pela natureza poderia servir para se tornar um remédio. Cícero Costa, por diversas vezes, salvou a vida de cangaceiros no bando. Porém, esse cangaceiro encontrou seu fim em abril de 1924, quando participou do violento combate na Serra do Catolé, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. O antigo cangaceiro, então volante, Clementino Quelé, teria sido seu algoz. E aí, você já pensou se Lampião tivesse atravessado São Francisco e tivesse um médico à sua disposição dentro do bando? Antônio Rosa Ventura, ou simplesmente Antônio Rosa, também conhecido como Toninho do Gelo. Este alagoano foi irmão de criação dos irmãos Ferreira. Nunca foi muito dado à hierarquia, era valente ao extremo. Lampião o considerava uma cobra, extremamente perigoso. E exatamente por essa falta de hierarquia e por colocar o seu poder em xeque, Lampião teria mandado executar Antônio Rosa. Este fato aconteceu em julho de 1924. O algoz de Antônio Rosa teria sido Levino Ferreira, amando de Lampião, ambos seus irmãos de criação. Sem dúvidas alguma, se esses desentendimentos e essa falta de hierarquia não tivesse acontecido, Antônio Rosa seria muito útil para Lampião na segunda fase do cangaço lampiônico, pois, pelo que se diz, foi um dos cangaceiros mais corajosos e ferozes que já existiu. Agora vamos falar de um cangaceiro que, para muitos que estudam o tema, foi o mais valente que já existiu. Estou me referindo a Antônio Augusto Feitosa, ou simplesmente Meia-Noite. Meia-Noite foi um dos cangaceiros mais violentos e perigosos que já atuou no cangaço. Suas habilidades e ousadia impressionavam muito a todos. Lampião dizia que Meia-Noite valia por 10 cangaceiros, e suas façanhas são dignas disso. Ao se desentender com os irmãos de Lampião, Antônio e Levino, ele os acusou de roubo no meio do bando. E ao ser expulso por Lampião, que pediu as armas e mandou ele embora, desafiou qualquer um que fosse pegar a arma. Ninguém teve coragem. Sua morte também é digna de um filme. Estava no sítio Tataíra,
em Princesa Isabel, na Paraíba, quando foi cercado por diversos membros das Volantes. Dizem que tinham quase 100 homens ali, e meia-noite enfrentou todos sozinho. E o mais impressionante é que ele sustentou o fogo e conseguiu fugir. Só veio ser morto porque estava ferido e pediu ajuda, e foi traído por essa pessoa. Seu algoz foi o popular Ronco Grosso. Agora, vocês já imaginaram esse cara na segunda fase do cangaço? O Levino Ferreira, ou simplesmente Vassoura, foi o primeiro dos irmãos de Lampião a tombar nas hostes do cangaço, e sem dúvida foi uma grande baixa para Lampião. Levino era muito ousado e extremamente impulsivo, porém era de grande valia quando estava no bando. Suas ações imprudentes, que às vezes extrapolavam até os níveis de loucura, até hoje são lembradas. Mas de toda forma, fez falta Lampião, pois cangaceiro valente como Levino era difícil. Sua experiência também entra nesse pacote. Mas, como dito, a imprudência, a loucura, o afobamento acabaram com a vida de Levino. Em julho de 1925, na Baixa do Tenório, na região de Flores, Levino seria morto. E foi morto por besteira, atirando, se aparecendo em cima de uma pedra. Levou um balaço e tombaria sem vida dias depois. Se levarmos em conta o grau de parentesco e a experiência que tinha em combates, Levino Ferreira fez grande falta a Lampião, seu irmão. Muito se fala no cangaceiro Manuel Pereira de Azevedo, o popular Juriti, aquele das fotos com Lampião, Benjamin Abraão e por aí vai. Mas o que muita gente não sabe é que antes dele existia um Juriti muito mais perigoso e ativo no cangaço. Seu nome era José Soares, era pernambucano da região de Venturosa. Ele era oriundo do bando dos marinheiros e por diversas vezes atuou no bando de Lampião. Esse cangaceiro era perigoso, experiente. Em seu cartel tinha diversos combates e ações criminosas. Este Juriti a qual me refiro neste vídeo tinha muito conceito com Lampião e por isso estava sempre por perto. Mas, assim como os outros nesse vídeo, encontrou o seu fim. Foi morto juntamente com os companheiros Vicente da Penha, Vitor e Luperce, em um tiroteio com a polícia na Fazenda Abóbora, município de Triunfo, Pernambuco, em 30 de julho de 1926. E sem dúvida, esse Juriti, se tivesse atravessado São Francisco com Lampião, daria muito trabalho. Agora falaremos sobre um cangaceiro que foi extremamente perigoso. Seu nome? Manuel Marcolino, popularmente conhecido como Bom de Veras. Ao ser apresentado por Lampião, suas habilidades impressionaram o chefe do cangaço, que logo disse que ele era bom de veras, ou seja, bom de verdade. Junto com seus irmãos e outros cangaceiros, o bando dos Marcelinos aterrorizou os sertões nordestinos. Bom de Veras era um líder nato, extremamente perigoso, e toda vez que se juntava a Lampião, dava muito trabalho à polícia. Mas próximo do Natal de 1926, na região do sítio Minador, em Serrita, Pernambuco, Bom de Veras foi cercado pela polícia. Entrou em combate junto com seus cangaceiros, mas aconteceu algo surpreendente. Bom de Veras foi morto pelo fogo amigo, e até hoje para a dúvida, morto de propósito ou realmente foi um acidente. O que se sabe é que, sem dúvidas, se Bom de Veras estivesse com Lampião na segunda fase do cangaço, daria muito trabalho. Entre fins de 1926 e início de 1927, Lampião sofreria o mais duro golpe da sua estadia no cangaço. Não desmerecendo as demais perdas que o rei do cangaço teve, mas, naquele dia, na fazenda Poço do Ferro, Lampião perderia o seu irmão mais velho, Antônio Ferreira, vulgo Esperança. Antônio Ferreira, o mais velho dos irmãos de Lampião, sem dúvida alguma, era o mais frio entre todos. Sempre sisudo, calado, olhar frio. Antônio Ferreira carregava o ódio em seu coração. Era especialista em defesa e ataque de flancos. Por diversas vezes, comandou o bando na ausência de Lampião ou até mesmo com ele presente. O mais duro para Virgulino é que Antônio Ferreira não foi morto em combate, simplesmente por um acidente. Numa brincadeira, numa disputa por uma rede, o cangaceiro Luiz Pedro, sem querer, baleou Antônio Ferreira, que morreu naquele local. Agora você já imaginou Lampião do outro lado do São Francisco, com o apoio ferrenho de seus irmãos, e especialmente Antônio Ferreira, o mais experiente deles? Mais uma dura perda para Lampião. José Leite de Santana, ou simplesmente Jararaca, apelido que Lampião o deu.
pois diz que aquele cabra era uma jararaca, extremamente perigosa, cruel. Além dessas atribuições, Jararaca tinha experiência militar. Foi soldado do exército. Mas mesmo diante de tanta experiência, coragem e crueldade, Jararaca também encontrou seu fim, e foi no épico episódio da invasão a Mossoró. Jararaca foi ferido e detido naquele local. E daí por diante, vocês já sabem. Em julho de 1927, foi morto de forma cruel pela polícia. E aí, o que vocês acham? Jararaca fez muita falta para Lampião na segunda fase do cangaço lampiônico, já em terras baianas? E para finalizar, um outro duríssimo golpe para Lampião. Em março de 1928, ele perdia na Fazenda Pissarra um dos seus maiores cangaceiros, Sabino Gomes, ou simplesmente Sabino das Abóboras. Um relâmpago, o acaso, alvo na mira, era gravemente ferido Sabino das Abóboras. Os companheiros conseguiram ainda tirá-lo do campo de combate. Fugiram por algum tempo, mas estava gravemente ferido. Não aguentando mais e vendo que estava prejudicando os companheiros, pediu para ser executado. Ninguém queria atender aquele pedido, nem mesmo Lampião aceitou. Depois de muita insistência, Mergulhão aceita o pedido e finaliza com a vida de Sabino Gomes, o Sabino das Abóboras. Esse, sem dúvidas, fez muita falta para Lampião e seu bando. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí, eu esqueci de alguém que na primeira fase do cangaço perdeu a vida e fez falta para Lampião na segunda fase, já em terras baianas, atravessando São Francisco? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E qual desses aí fez mais falta para Lampião? Monte um top 3, vai. Eu quero saber os 3 que você acha que fez mais falta para Lampião na segunda fase do cangaço. E antes de encerrar esse vídeo, eu peço gentilmente que você deixe o like. Ele é muito importante para o YouTube compreender que esse vídeo foi bom e divulgar mais e mais para outras pessoas. No mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima!